Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveita para já se inscrever e não perder os nossos próximos vídeos que a gente postar, porque assim você vai ser notificado que a gente postou mais um vídeo. Já pega também aí a sua lição dos jovens, abre também a sua Bíblia lá em João 4, a sua lição lá na lição 7, que daqui a pouquinho a gente já vai começar a recapitulação da lição. Antes, eu quero pedir para você curtir e compartilhar o nosso vídeo, que ajuda bastante o engajamento do nosso canal. Assim, o YouTube vai entender que o nosso canal é relevante e assim ele vai mostrar para o máximo de pessoas possíveis. Quero aqui apresentar o meu parceiro, meu co-host aqui, está sempre aqui com a gente, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia também da igreja. E ali nos bastidores ele desenvolve um cargo um tanto quanto diferente, que não tem nomeação, mas ele desenvolve esse cargo muito ativamente. Qualquer problema, qualquer BO que acontece ali na igreja, o povo joga no peito do Jonas para ele resolver. Então ele é um vice-ancião daqui da igreja do Bom Jesus. Ele está sempre ali ajudando aqui a direção da igreja a lidar melhor com as situações e para resolver os problemas que podem acontecer aí no dia a dia. E ele também é personal trainer, então se porventura você quer ter aí uma qualidade de vida um pouquinho melhor, mudar alguns hábitos aí que você tem, pode estar entrando em contato com o Jonas, que ele vai estar te passando algumas orientações de como você pode fazer isso. Muito bem, vou aqui já apresentar também meu co-host, o Wellington, né? Ele também faz parte, só que ele é da igreja do Dr. Paulo Prata, faz parte da sonoplastia aí. Não é o diretor, mas é ele que resolve os BO, ele que recebe as mensagens de socorro. Quando é ele, mandam para mim agora, fiquei sabendo dessa também. Lá do Paulo Prata mandando mensagem para mim resolver questões do microfone. Mas é bom, a gente gosta da parte de sonoplastia, a gente tem uma interação muito boa em questão que dá trabalho, viu? É um bastidor aí que a gente tem que batalhar, chega primeiro que todo mundo, tem que carregar as coisas no lombo, né? Então a gente sempre está participando aí dessas situações. Ele também faz parte ali do Ministério Jovem, está envolvido ali, engajado ali na questão de incentivar e instruir os jovens no caminho de Deus. Ele também está envolvido na questão dos bravadores, né? Então, se você quer saber um pouco mais sobre os bravadores, pode perguntar tudo para ele, está tudo na ponta da língua, sabe de cor, salteado, sabe todas as especialidades, tem quase 210 especialidades aí. 519. 519 especialidades, pode perguntar todos, ele sabe todas. Todas, se você perguntar, só apontar o dedo assim nas especialidades, que ele vai saber. Então, para você ter uma ideia, são 519 especialidades para que você possa estar fazendo no Clube dos Bravadores. Então, se você tem de 10 a 15 anos e tem o interesse de participar no Clube dos Bravadores, você pode participar na sua cidade, que você está, só procurar uma igreja adventista, que ela vai ter aí um Clube dos Bravadores, ou se você estiver em Barretos e quiser conhecer algum dos clubes, nós temos 3 clubes, nós temos o Comitiva, o Berberê e o Águia do Vale. Então você pode escolher um desses para estar participando. E também nós vamos aqui com os nossos convidados hoje, né? Esses caras falam bem, hoje não vai falar nada hoje. Nós temos aqui 2 pessoas especialistas na Bíblia. Que moral que eu dei para vocês agora, hein? Tanto que um usa dois equipamentos eletrônicos para poder, um é a Bíblia, o outro é livro, o outro usa a Bíblia inteira aqui, ó. Nós ficamos até felizes, né? Porque nós temos pessoas que falam bem, falam da palavra de Deus muito bem, e a gente fica cada vez mais feliz com isso. Um desses nossos convidados é o Rodrigo, ele já veio aqui algumas vezes, então ele gostou bastante, né? Todo dia me recebe mensagem, notificação. Você não vai chamar de novo? Não vai chamar? O que está acontecendo? Não gostou do que eu fui? E ele está aqui novamente.
Ele é designer gráfico, ele não tem a formação de designer gráfico, mas ele trabalha com designer gráfico também. Ele trabalha com questões de publicação também, para engajamento aí de alguma empresa, alguma coisa relacionada a isso. Ele vai explicar melhor, né, se eu faltar alguma coisa aqui. Mas ele é um bom fotógrafo, né? Nós estávamos na câmara lá e estava tirando foto da filha dele toda hora, passava na frente dos outros lá. Mas era a filha, né? Então tem que tirar. Mas ele trabalha com essa parte, né, de mídia também. Então ele faz gravações, faz postagens aí. Faz a questão de alguns tráfegos, né? Tráfego orgânico pago também, ele trabalha com essa parte também. Então, se você tem interesse, é só mandar mensagem para ele aí. Ele deve ter o Instagram, depois ele fala aí, para que possa fazer um merchan para ele aí. Nós temos também o Elivan, acho que é certo. Elivando. Um nome um pouquinho difícil, né? Mas tá bom, brincadeiras à parte. Ele já veio aqui também várias vezes. Esse conhece a Bíblia bastante. Ele ama falar sobre a palavra de Deus, ele já falou isso pra gente. E ele sempre está disposto. A gente convida, ele já responde prontamente, vou sim. Se quiser para falar da palavra de Deus, ele está aqui. Eu acho que ele tem quantos cargos lá? Nenhum ainda? Tem um. Depois ele fala. Ah, agora legal. Então, depois ele vai falar aqui o cargo que ele tem. Massa. É evangelismo, né? Tá envolvido no evangelismo. Já estou dizendo aí, entendeu? Por que o evangelismo, por quê, né? Que gosta de falar bem da palavra de Deus, estuda bastante, então é uma pessoa que tem uma boa diretriz para estar falando sobre a palavra de Deus. Agradeço por vocês terem aceitado o nosso convite de estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus. Se vocês quiserem dar um oi para a galera, fique à vontade aí para que a gente possa se apresentar. Eu vou me defender. Por que eu trouxe 2 celulares? A questão é o seguinte, é que eu perco livros, eu perco coisa... É engraçado que o celular é algo tangível, né? Eu posso pegar, né? Mas eu não perco. Então, coisa em papel eu perco. Então, eu trouxe um com a lição e o outro com a Bíblia. Mas são os 2 celulares que eu estou aposentando um. Mas como tem tudo nesse WhatsApp aqui, eu estou com medo de passar para o outro. Então, eu fico andando com ele. Fica parecendo que é uma mentideza, mas não é não. Não, mas eu falei por causa disso. Um livro de um lado e outro livro do outro. É uma questão de necessidade. Mas é isso aí, usando a tecnologia a favor. Fala aí, Elivandro. Primeiro eu quero agradecer a moral, né, que me deram. Se você está se sentindo assim meio para baixo, você venha participar do podcast, porque aqui você sai lá em cima. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Para mim é um privilégio falar da palavra de Deus e ouvir, né, pessoas conhecedoras, né, da palavra. O nosso irmão aqui, que poderia chamar de Leandro Quadros, né? O cabelo. Tô falando, só o cabelo, né? O cara conhecedor também. O nível está altíssimo aqui hoje. Eu faço parte, né, da igreja do Paulo Prata e eu tenho 2 cargos lá, sou sonoplasta também, né? Graças a Deus, né? Estou ali encaminhando, né? Mas o pessoal tem tido misericórdia aí. Eu sou do Ministério Pessoal e do pequeno grupo, né? Eu fico feliz por estar aqui. Eu tenho certeza que nessa noite a gente vai aprender muitas coisas boas. Amém. Quero agradecer de novo aqui os convidados por ter aceitado novamente o convite. Obrigado a gente. E já de pronto, vamos começar aqui com a nossa oração. Eu queria pedir para o Rodrigo fazer a nossa oração inicial. Oremos. Querido amado Deus, muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui, reunidos em volta da sua santa palavra. Queremos te pedir perdão dos nossos pecados, aquilo que passou durante essa semana, que o Senhor nos dê força para estar aqui nesse dia tão maravilhoso que é o dia de Santo Sábado, que o Senhor nos criou para ter esse momento de descanso. Perdoa as nossas ofensas, mais uma vez te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você está aí com a sua lição, se ainda não abriu, abre lá na lição 7, que é a nossa lição aqui dessa semana, que a gente já vai começar a falar. Se você, porventura, não tem a lição dos jovens, procure uma igreja aí, adventista, próximo ali ao seu redor. Conversa ali com os líderes da igreja, que eles vão estar te orientando de como você pode estar adquirindo aí a sua lição. Aqui, nossa lição de hoje, a gente tem a nossa tirinha aí, para você que está em casa. Verdadeiros adoradores. Aqui a gente tem um diálogo, né, que começa ali em João 4,
no início ali, os primeiros versos, a gente vê esse diálogo ali com Jesus e a samaritana, que é o nosso texto base, né, lá de João 4, esse diálogo aqui de Jesus com a samaritana. Eu não vou ler aqui o diálogo, mas para você que está em casa, se você conseguir estar lendo pela nossa tirinha aí, mas aqui eu só vou ler o subtítulo. Eu chorei, você chorou, nós choramos. Aqui eu achei bastante interessante a tirinha, porque ela exemplifica literalmente o que a gente lê lá em João 4. E a forma que a tirinha eles sempre colocam em cada lição é bastante interessante, porque eles conseguem exemplificar de uma forma bem objetiva e direta o que a gente vai estudar durante a semana. Então foi uma tirinha assim bem direta mesmo, né? Ela não tem uma coisa para você tentar decifrar, nem nada. Ela tem aqui o diálogo propriamente dito e essa conversa ali que a gente vê lá em João 4. Se algum dos convidados tiver alguma coisa a acrescentar, que quiser contribuir aqui sobre a tirinha, pode ficar à vontade. Senão a gente já vai para domingo. Alguém tem alguma coisa? Não? Então vamos para domingo. Deixa eu aparecer aqui. Aí, agora apareceu. O que eu acho interessante de domingo é que, assim, sentindo desejado, né? Aqui o marido conta uma história, né, da Dikemba, né, que é a sua esposa, que ela trabalhava em um trabalho renomado ali, ela se sentia bem, gostava do trabalho, e a supervisora pediu para fazer uma reunião online, né? E aquela questão, reunião a gente fica meio pensativo, né? Fala, o que será que aconteceu, né? Uma reunião, e às vezes é só você na reunião, e você está ali presente nessa reunião, fala assim, e agora? O que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? Já pensa assim, né? E a reunião durou ali 5 minutos, a reunião. E ali ela foi demitida. E o esposo conta que ela ficou muito triste, né? Teve uma dor ali, né? Porque gostava do que estava fazendo. Só que tem um entendimento, né? Por quê? Porque o líder da parte da supervisor dela se ausentou. E ali houve uma outra mulher que virou a supervisora dela. E essa mulher, ela tinha aqui a cita como recalque, né? Tinha um recalque de Kemba, né? Por conta da capacidade que ela exercia a sua profissão, do grupo que ela conduzia ali, que ela cuidava, como ela cuidava bem. E como que ela estava tendo resultado na empresa, só que essa supervisora, ela colocava como que se ela estivesse fazendo alguma coisa errada perante o supervisor dela. Só que Kemba estava fazendo tudo certo. Só que essa supervisora fez porque fez, até que conseguiu mandar embora Kemba do seu trabalho. Então eles ficaram ali com aquela dor. Só que o marido e ela, e Kemba, eles entregaram na mão de Deus. Entregaram na mão de Deus o ocorrido, mesmo com a dor. E logo depois de alguns dias, que eles pensaram, né? Se Deus fechou uma porta, Ele poderá abrir uma outra. Algumas semanas depois, uma amiga de Kemba incentivou ela a se candidatar ao cargo de diretora financeira. E ela estava concorrendo com grandes pessoas ali, também de currículos maravilhosos ali. Só que ela foi a escolhida entre esse grupo excelente. E ela foi escolhida pelas habilidades e pela personalidade que ela tinha e a posição que ela exercia ali. Então, esse contexto histórico nos demonstra que, mesmo se acontecer de você ter, às vezes, seu emprego perdido por você ter escolhido a Cristo como seu Salvador, falar, vou escolher a Deus, você pode ter as consequências. E você escolher a Deus e a porta se fechar, Deus vai abrir uma outra porta para você. E às vezes você vai tentar um outro lugar e ali não vai dar certo. E às vezes você vai estar fechada a porta para você ali. Mas Deus tem a porta certa. E Ele vai colocar você na porta certa. Para você ser o quê? Um ministro do Evangelho. Porque a gente tem estudado nas nossas lições anteriores, durante vários trimestres, que nós temos uma função. Aonde nós fomos trabalhar, nós somos pregadores da palavra.
e nós somos os discípulos de Deus. Verdade. Então, se a gente exerce uma profissão, mesmo se você é dono, você é proprietário, todos os seus funcionários, eles vão observar você. Se você é funcionário, todas as pessoas irão olhar você. Então, você é o ministro do Evangelho. Falando ou não falando, você vai sempre ser. Então, nós vamos entender nessa lição do contexto que é a de João 4, que são 2 histórias, mas a história principal que nós estaremos falando aqui. E nós vamos entender como que é surpreendente as declarações, né, dessa conversa que Jesus teve com essa pessoa, com essa mulher, e como que Deus procura as pessoas especiais. Não importa como elas são, mas Deus sabe como elas são de verdade. A gente não sabe, mas Deus sabe. Então ele vai escolher não é o perfeito, ele vai escolher a pessoa certa. E não importa como ela seja, ele vai transformar, e essa pessoa ela vai virar um ministro do Evangelho, que nós vamos entender também sobre isso. Aqui eu só queria fazer uma leitura aqui da lição, no finalzinho aqui. Muitos afirmam adorá-lo, mas ele está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. É muito bom ser desejado por Deus. Aí, queria perguntar aqui pro Elivandro, qual que é o centro da adoração? Que já é a nossa segunda-feira. Acho que eu acho não, tenho certeza, é o coração. Já pode dar a Já sequência pode aí. Já é só a parte. Esse texto de João 4 e o contexto da lição aqui, que vem falando sobre adoração, e se a gente for parar para prestar atenção também, ele vem destacando dois povos, né? Os judeus e os samaritanos. Só que para a gente entender essa questão do centro da adoração, entender também para as pessoas de casa que estão nos assistindo, para entender mais um pouco, a gente tem que voltar um pouco atrás. Os samaritanos eles não se davam bem com os judeus, né? E justamente foi porque o povo de Israel, né, desobedeceu a Deus, porque a ordem era que casasse com o mesmo povo. Igual a gente tem, né, o conselho que a gente possa casar com pessoas da mesma fé com da gente. Só que eles não aceitaram esse conselho de Deus. Então, alguns do povo judeu, ele casou com pessoas de outros costumes, principalmente o povo pagão, né? E ali nasceu um povo que foi dado o nome de samaritanos, né? É como se fosse meio judeu e meio povo pagão. Só que quando Esdras ele vem reconstruir o templo de Jerusalém, que estava em ruína, os samaritanos eles se disponibilizaram para ajudar. Mas como eles tinham essa adoração meio que adorava a Deus, mas também seguia, né, os padrões das pessoas também de lá, que é adorar a falsos deuses, eles não aceitaram, eles recusaram. Então eles falaram, eles não querem deixar a gente construir o templo com eles, não querem que a gente adore Deus junto com ele, então a gente vai fazer o nosso próprio templo. Aí foi o que eles fizeram no Monte Gerizim, certo? A questão. Então foi lá, eles construíram e como se virou uma rivalidade. Só que eu quero destacar um erro, né, de Esdras e as pessoas que não deixaram, né, eles ajudar. Quem sabe ali, se eles deixam ajudar, ali Deus ia purificando e eles se tornavam um povo fiel a Deus, né? Mas eles deixaram o que Jesus quebrou, né? O que Jesus quebrou aqui naquele poço, eles não quebraram lá, que foi o preconceito. Eles deixaram o preconceito tomar conta, então criou uma rivalidade. E tanto é que os judeus eles guardavam realmente a lei como devia ser guardada, talvez até demais, né? Já demais. Mas os samaritanos não, meio que eles adoravam a Deus e meio que eles adoravam outros deuses. Então essa era a confusão. Então Jesus chega lá que essa mulher explica, porque ela imaginou, quando Jesus faz aquela pergunta, né? Jesus faz aquela, meio que diz que sabe o que está falando, né? Você tem 5 maridos, mais ou menos, né? Pensou? A gente está conversando aqui, aí tem uma situação que ninguém talvez sabe, eu cito aqui, a gente já fica antenado, né? Ela já entendeu que não era qualquer pessoa, né? E principalmente que eles não poderiam nem conversar, né? Um judeu não conversava com uma mulher, muito menos um rabino, né? Que ele era um mestre da lei, um mestre religioso, e ali ele tem o diálogo e ela toca nesse assunto. E ele toca nesse assunto do marido, e Jesus já toca na adoração, né? Aí ali Deus ele declara para ela, né, que não era como nem em Jerusalém
e nem no próprio monte lá dele, né? Que seria a verdadeira adoração, mas aqueles que adoravam a Deus em espírito e em verdade, que era isso que o pai estava procurando. E isso me faz pensar que às vezes a verdadeira adoração não está no local, mas está na dedicação e no coração. Muitas vezes a gente acha que adorar a Deus assim na beleza, na plenitude, é estar na igreja no dia de sábado, né? A gente está arrumadinho ali, mas não é o lugar. Tem como eu ir para a igreja e não conseguir participar da adoração a Deus, né? E tem como eu estar em casa e adorar a Deus plenamente. Então, o que é que a gente tem que ter na nossa mente? É que a nossa adoração ela tem que vir no nosso coração. Sabemos que o nosso coração é imperfeito, né? É carnal ali, tem mais coisa ruim do que coisas boas, mas a gente tem que adorar a Deus realmente do nosso coração. A gente não tem que adorar a Deus ou servir a Deus, os seus princípios, para contrariar outra pessoa. Não é dessa forma, não, eu vou guardar o sábado, que é para me mostrar que o sábado é dia de guarda. Mas você tem que guardar isso de forma plena, né, de coração aberto. Então, o que eu acho interessante aqui é que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Ele mais adiante ele vai dizer que nem os judeus estão certos, mas também eles estão errados. Eles estavam errados, tanto o samaritano quanto os judeus estavam errados. Então, isso nos faz quebrar alguns preconceitos que a gente, às vezes, tem, né? Às vezes, a gente quer aceitar pessoas do nosso padrão de vida, pessoas que vivem aqui, o mesmo que a gente vive, mas quando ao contrário. Porque eu, particularmente, tenho para mim que se Esdra, com a sua equipe ali, eles fazem o que Jesus fez no poço, não haveria dois tipos de adoração, né? Porque aquele era o momento, quem sabe, deles retirar aquilo que não agradava a Deus. Então, muitas das vezes a gente perde oportunidades e pessoas, às vezes, até se voltam contra o que a gente vive, que é da vontade de Deus, por causa do nosso preconceito. Então, essa parte de segundo, o que eu posso falar aqui, que é o centro da nossa adoração, não é a igreja, não é pequeno grupo, quem sabe, não é classe bíblica, mas o centro da nossa adoração é o nosso coração. Por mais que a gente não sabe orar direito, pregar ou falar de Jesus, mas não é as nossas palavras somente que tem que sair como um gesto de adoração, mas sim o nosso coração. Então, se você tiver alguma coisa aí para acrescentar, ou algum detalhe que talvez você viu ali e deixou marcado, você pode ficar à vontade. Uma coisa aqui que eu, escutando o Elivandro falando, me fez lembrar das duas lições passadas, que fala ali um contexto geral, né, relacionado ao santuário. Que ali, em relação ao santuário, você tinha que, todo dia, se acordava, pegava ali o cordeiro, ia lá e fazia o sacrifício. Porque todo dia você estava pecando. Então, todo dia você tinha que fazer a remissão desses seus pecados. Mas ali o ponto que eu entendo principal era para a gente mudar o nosso eu. Eu digo a gente, o povo ali de Israel. Para eles mudarem o coração deles. Para a cada momento eles perceberem que talvez aquilo ali iria acabar. É lógico, eu acredito que eles não tinham o entendimento pleno de que teria essa mudança, né? Do santuário físico para o celestial, que Cristo viria aqui, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai prolongar muito. Mas no sentido de que aquilo ali iria acabar. Então, o que iria permanecer seria a nossa fé, o que a gente tinha perante com Deus. Trazendo aqui para essa parte específica, talvez pontuar, reforçar o que o Elivandro falou, é exatamente isso, que a gente tem, cada um tem a sua forma de adorar a Deus, a sua comunhão, mas a gente tem ali um passo a passo, que basicamente quase todo mundo segue, né? Essa parte de adoração ela é muito pessoal. E para a mulher, a samaritana, ela estava tão deturpado essa visão, esse tipo de conhecimento, que ela ficou sem entender. Ué, mas por que você está conversando comigo? Primeiro que você é homem, depois que você é judeu,
e eu sou samaritana. A gente não se relaciona, a gente não conversa. Então, Cristo ele veio no momento ali específico e crucial para mostrar, ó, nada disso aqui me impede de te conhecer. Como a gente trazer para os nossos dias atuais, nada me impede de conversar com algum político, com algum terrorista. O importante que Cristo, no meu entendimento, que ele veio mostrar, que não importa os padrões modernos, as coisas que a mídia fala, disso ou daquilo, importa o que está no meu coração para eu passar para o próximo. Acho que Cristo ele veio para falar, ó, tudo que você entende está tudo errado. Deixa eu te falar o que é o certo. Acho que é basicamente isso. Aqui no finalzinho eu queria só fazer a leitura que eu já vou encerrar a minha parte. Ali a mulher ela ainda não entendia quem Cristo era, por que ele estava ali. Aí ele fala, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus revelou que o importante não é onde adoramos, mas quem adoramos. Que é justamente o que o Elivan estava falando. Não importa onde a gente vai estar, mas é o foco. Para quem que a gente está dedicando aquela adoração? Se é para Satanás, vivendo a nossa vida sem com a nossa comunhão diária, sem se humilhar realmente para Deus, reconhecendo o nosso nível humano, que a gente sem Deus a gente não consegue nada, e trazendo toda essa glória, essa coisa boa para quem realmente importa, que é Deus, não pro inimigo. Acho que é basicamente isso que eu colocaria uma cerejinha aí, além do que o Olivano falou. Tinha uma coisa que eu não ia falar, né, para não ganhar tempo, mas eu vou ter que falar. Esse diálogo da mulher samaritana com Jesus é como, vamos supor, a gente é funcionário, né, tem um patrão. Aí tu tá conversando com alguém sem saber que é o patrão, né? Aí tu se queixa, mas isso é aquilo, não vai, as pessoas não vão deixar, o que é que elas vão pensar? É como se o patrão falou, mas eu sou o patrão. Se eu estou falando, pode fazer. Foi mais ou menos assim, né? Que Jesus, que nem o Ed falou, mas samaritanos se dão com os judeus, quando o Messias vir, quando esse poço que Jacó, seus filhos, aí considerando Jacó lá em cima. Aí Jesus, claro, diz assim, eu sou quem cuidou dele, eu que sou isso, eu que sou o patrão, eu que sou o rei, né? Interessante isso, né? Isso aí. Podemos dar sequência aqui para a terça? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não? Então vamos para terça-feira. Pode falar. Beleza. Engraçado que eu coloquei no outro aqui, mas não adiantou nada, porque, enfim. Mas eu tô com o celular aqui, tá funcionando. É engraçado porque tudo que vocês falaram aqui realmente aborda bem o que está falando a lição, né? Aí terça-feira está falando algumas coisas para acrescentar, né? Que uma delas são duas curiosidades, né? Bastante interessante que eu achei aqui, que fala no estudo, né? Que fala que ela é a primeira pessoa marginalizada no livro de João, que Jesus falou que ele era o Messias para ela, né? E porque ele de fato, Jesus, você percebe naquela conversa, ele se abre com ela. Uhum. Porque ele percebe dela essa mesma abertura dela. Essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma pureza ali no diálogo, né? Ela não está falando com sofisma. Quando ele, só te cortando rapidinho, mas quando aquela parte dele, que ela fala que ele precisava, para ela voltar para casa, para chamar lá o marido dela, e ela fala que ela não tem marido. Sim. Aí logo depois Cristo, parafraseando aqui, né? Sim. Não, você falou verdade, você não é o seu marido. Exato. Você já teve 5 maridos. Exato. Então ela não escondeu nada de Deus, de Cristo ali. Então por isso que teve essa conversa pura, né, que você está colocando.
A sinceridade, né? Jesus sentiu a sinceridade, apesar dela estar ali no momento, na sexta hora, que seria mais ou menos o meio-dia para nós, ela estava indo em oculto ali. O horário que ela estava indo era o horário que as pessoas já estavam se alimentando, de certa forma. Era o horário que as pessoas já estavam fazendo ali o desjejum dela, não o desjejum de manhã, mas o seu almoço, né, vamos dizer assim, né? E ela estava ali no momento em que ninguém iria aparecer. Ela não esperava ninguém aparecer, e muito menos um judeu. E aí fala o seguinte, que também é uma outra característica do relato, que foi a maior conversa de diálogo que Jesus teve na Bíblia. Engraçado, com um gentil, né? Você fica até imaginando assim, Jesus falando com um discípulo sobre coisas muito profundas? Infelizmente não. Pode até ter sido que Jesus tenha tido com Filipe, com o próprio... Talvez Jesus teria com Paulo. Digressões, pensamentos muito profundos. Mas com esses discípulos não. Mas ele teve com ela. E por quê? Porque embora ela fosse uma mulher simples também, mas ela tinha uma profundidade lá dentro do coração, que é os verdadeiros adoradores. Ela se encaixa naquele grupo de verdadeiros adoradores. Porque mesmo ela sendo uma samaritana, mesmo tendo problemas a resolver na vida dela, como todos nós temos, talvez a gente não tenha aquilo que seja público, como algumas pessoas têm, e são muito apedrejadas por isso na igreja. Não na nossa igreja, nem tanto. Na nossa igreja até uma situação para quem está querendo entrar na igreja adventista, nós não somos uma igreja preconceituosa com quem tem problemas. Já fomos, mas hoje a gente não é. Então, às vezes a pessoa tem uma questão para resolver, vira uma questão simplesmente administrativa dentro da igreja. Então a pessoa vai no culto tal, talvez não cante lá por um tempo, talvez não vá fazer uma oração, uma questão simples, né? Mas depois ela se resolve. E a outra coisa que seria interessante aqui abordar também, que fala o seguinte, que ela foi a primeira mencionada como uma evangelista. Ela foi a primeira discípula evangelista de Jesus, quando ela vai e traz pessoas para Jesus, levando pessoas a Jesus para Jesus e replicando o evangelho. Então, isso são 3 coisas que são interessantes aqui, que fala aqui, que aborda na lição, né? Só que ela aborda uma situação na conversa dela, que vocês já falaram, eu só quero dar um repique, só para depois ir para outra parte, que fala o seguinte: tem uma hora no diálogo que ela fala sobre a questão de adoração, né? Ela fala, vocês aí adoram, e qual que é o melhor templo? É como se ela tivesse falando assim, para ele assim, então, tá, você está aqui, beleza, já que você é um judeu, eu quero perguntar para você o seguinte: vamos fazer um podcast com o Senhor Jesus. Jesus é o seguinte, e aí qual que é o melhor lugar para a gente adorar? Né? Porque aqui nós temos um monte de Gerizim, vocês têm lá, Jerusalém. Talvez fosse uma pergunta meio retórica, né? Que ela pudesse ter a resposta daquilo. Mas você percebe o seguinte, que a preocupação dela não é a preocupação de Jesus e não deve ser a preocupação, igual vocês disseram, de uma pessoa que adora Jesus em verdade. Porque a pessoa que está preocupada em adorar Jesus, ela não está preocupada se ela vai entrar num templo, vai ter um belo negócio de ouro bonito, ou irmãs muito maravilhosas, não digo dentro do coração, ou jovens maravilhosos do seu coração, ela ia apresentar um bom pregador, né? Porque a gente sabe como que é, nem sempre você chega lá e tem uma bela da pregação do Lendo Quadro, que ele falou, não se equiparando, mas tipo assim, não uma boa como o Roberto Mota, não, às vezes você chega a pessoas simples, que tem pouca visão bíblica, pouca conhecimento didático, tal, mas que tem uma profundidade bíblica. Como você percebe no diálogo dela com Jesus, é uma simplicidade, dentro daquela simplicidade você tem uma profundidade. Mas é nisso, e aqui é interessante, porque aí Jesus dá aquela resposta, fala o seguinte, vai ter um momento que nenhum desses lugares você vai poder adorar. Você vai conseguir encontrar a Deus nesses lugares. Por uma questão muito simples. Não haverá lugares para você orar mais, né? Então essa eu acho uma outra questão. Estou me alongando muito, que eu já vou pro final. Não, pode falar. Então, tô mais 2 minutinhos aqui. E Ellen White fala sobre isso, né? Que ela observou lá, né? Por que falar de Ellen White, né?
Toda vez, né? Agora tem uma questão, né? Há-de-se um ensino de que você deve pregar a Bíblia sem precisar citar Ellen White. Óbvio, você não precisa citar Ellen White para você explicar a Bíblia se auto-explica, né? Mas eu acho que tem coisas aqui que vale a pena, que são do nosso contexto. Eu acho que a escola sabatina é do contexto ali de a gente explicar e falar sobre Ellen White. Que ela fala o seguinte, não é procurar um monte santo ou um templo sagrado, que as pessoas são colocadas em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a ritos, cerimônias exteriores. Veja bem, se nós fôssemos partir do princípio de que se uma bela religião tem um belo templo e lá sim há comunhão com Deus, então deixa de ser Jesus o nosso sacrifício verdadeiro. Porque a gente vai à igreja para cumprir um mero rito social dentro da religião. Rodrigo, mero? Não é mero, ele é muito importante. Mas dentro da sociedade ele é importante para que as pessoas se comunguem. Você já traz a religião do seu ser, da sua casa, do seu ambiente, da sua mente, do seu coração. E você replica aquilo, você comunga com as outras pessoas sobre aquilo. Né? Então, é uma casa de Deus onde os seus filhos vão ali replicar entre eles mesmos esse amor, esse entendimento. Mas se a gente limitar a religião sobre o templo e tudo, é um erro fatal, né, de toda religião, né? Uma coisa que eu queria acrescentar na fala do Rodrigo, que Cristo, ele queria dar o entendimento de que a gente só consegue fazer tudo isso, ser verdadeiros adoradores, se a gente estiver em espírito, de verdade. Se a gente não tiver, se pedir o preenchimento do Espírito Santo na nossa vida para a gente ser verdadeiros adoradores, a gente não consegue. A gente não vai ser uma... igual, às vezes a gente aqui comenta, a depender do tema, mas que também cabe aqui. Às vezes a pessoa ela vai para a igreja e ela só está ali, né? Ela senta ali, escuta as músicas, escuta as pregação, escuta ali o professor da escola sabatina falar, sai e vai para casa dela. Aqueles que têm um espírito de verdadeiros adoradores, ela escuta de verdade a música, ela sente a música. Ela, na escola sabatina, ela estuda durante a semana para chegar na escola sabatina, ela ter o diálogo ali, ela ter acrescentar ali na escola sabatina, ter essa socialização, digamos assim, durante aquele momento. Durante o sermão, ela não fica só sentadinha e olhando só o pregador. Conforme o pregador vai falando algum texto bíblico, ela pega a Bíblia, olha, lê junto com o pregador, escuta aquelas palavras e só não igual aquela típica frase, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela recebe aquele tipo de conhecimento, aquele tipo de conteúdo, e a depender do que for, ela quer tentar replicar aquilo. Sim. Igual a mulher samaritana. Ela recebeu tudo aquilo que Cristo estava falando para ela, e ela viu que aquilo era bom. Sim. E que ela não podia guardar só para ela. E ela quis chamar a cidade. Então acho que estar em espírito em verdade, de verdade, eu acho que seria basicamente isso. É você receber tudo isso de bom grado, de bom ânimo, e querer passar para outras pessoas. Acho que seria para complementar aqui a fala do Rodrigo. Só que, dando um adendo, tem uma frase que a gente utiliza que é da onde que a gente não se espera que não sai nada mesmo, né? Já viu falar naquela, né? Uhum. Na verdade tem ao contrário, tem de onde se espera que sai, mas tem aquela que é onde se não espera que não sai nada mesmo. É interessante porque é o seguinte, apesar dela fazer parte do povo judeu, porque ela é parte do povo israelita, né? Não do povo judeu, né? Daquelas 10 tribos ao norte, né? Os samaritanos faz parte daquelas tribos ao norte, depois ali com os pagãos. Mas é interessante que muitas pessoas
que também ela aguardava a vinda do Messias, né? Você percebe que ela estudava sobre isso, ela se interessava sobre isso. E às vezes a gente se tranca, né? No nosso mundinho, seja, às vezes a pessoa está escutando, é espírita, é outra religião, mas a gente às vezes se tranca na nossa religião achando que ninguém mais espera a volta de Jesus, que ninguém mais sabe disso, que ninguém mais vive isso como nós. Não, tem pessoas lá fora que são de outras religiões e também estão aguardando a volta de Jesus, assim, até melhor do que a gente, né? Por quê? Porque mesmo estando num sincretismo, aquela mistura da religião, elas estão aguardando da mesma forma ou até melhor do que a gente. Então a gente tem que ter essa humildade também, né, de reconhecer. E Jesus soube reconhecer isso, porque ele, sendo Cristo, viu que ela estava aguardando ele. Ele falou assim: peraí, eu sou esse que vos falo, né? Então... Só queria dar um exemplo sobre a questão da oração. Um exemplo prático é a questão do dízimo e oferta, né? Porque vocês tem uma passagem na Bíblia que fala, não lembro o livro, nem o versículo, se vocês souberem, vocês me ajudam, que ali os judeus, né, e o devolver, né, o dízimo ali, é como se eles pegassem aquelas moedas e levantassem o mais alto possível, que era para as pessoas verem ali, eles devolvendo aquilo, eles eram fiéis, se eles vendessem uma bala, eles tiravam o dízimo ali. E vocês viram a oferta daquela mulher, da viúva? Ela não tinha... entregou o que tinha. Então isso nos faz pensar que não é a nossa posição na igreja, né? Não é o nosso talento, não é o nosso dinheiro, não é nós sabemos se expressar ou fazer aquilo de melhor, mas é a sinceridade que está no coração. Porque quando tu dá aquilo que tu sabe ou que tu tem de sobra, é fácil. Mas quando tu dá aquilo que tu nem tem praticamente, e aí Jesus se interessa pelo nossa sinceridade de coração. É verdade. Nosso tempo corre, vamos dar sequência aqui para quarta-feira. Então vamos lá. É muito interessante o que todos vocês disseram, nossos convidados também expressaram bem, e do contexto histórico dessa mulher. E eu entro num outro detalhe, num outro ponto interessante nesse contexto histórico, que por ser meio-dia, né, do nosso tempo que ela foi, é considerável que naquele período ela era uma pessoa rejeitada pelo povo. E o interessante é que ela foi a primeira evangelista e a primeira pessoa que era rejeitada por todo aquele povo. E uma pessoa que é rejeitada pelo povo vai até o povo e expressa o seu evangelismo, falando sobre a palavra de Deus. É difícil, né, alguém falar assim: essa mulher tem confiança no que ela está dizendo. Porque como que ela vai pregar sobre Cristo? Uma pessoa que tem 5 maridos, teve 5 maridos, uma pessoa que está rejeitada pela sociedade, que foi pegar água num horário que não tinha ninguém por conta dessa situação, e chega lá e começa a falar sobre Deus, falar que viu Jesus, que ele sabe todas as coisas, que ele falou sobre a minha vida, sobre o meu íntimo, que só eu sabia sobre isso, vamos supor assim que as outras pessoas não soubessem, e simplesmente me deu ele me evangelizou dizendo que ele tinha a água que matava a minha sede, que ela não teria sede alguma se ela bebesse da água da vida. Então, uma expressão que uma pessoa totalmente rejeitada pelas pessoas, ela se tornou a primeira evangelista, porque as pessoas foram conferir aquilo que ela estava dizendo. E aí entra num contexto que nós vamos falar aqui também. Nossa palavra da rede semântica tem tudo a ver com o que estou citando. Mas ali ela conseguiu fazer 2 situações que também cita aqui, que é a constância espiritual. Ela teve uma constância espiritual, porque ela começou a citar sobre Cristo ali, contar, e nós entendemos como. Ela falou alguma coisa, vamos supor, bíblica? Não. Ela contou um testemunho. Sim. A primeira evangelização dela foi o testemunho dela. Então a conversa foi duradoura, mas ali foi um ensinamento. Você aprendeu, o professor te ensinou. E nós vemos a questão da constância religiosa. Por que vinha à igreja? Por que eu tenho que estar aqui? Até a gente teve a pregação há uns sábados para trás, que teve uma explicação relacionada a isso. Você precisa conviver com outras pessoas. Você precisa de ter outras pessoas com outros pensamentos para que você aprenda também.
Porque às vezes você estudou alguma coisa na Bíblia, eu estudei a lição aqui e nós estamos falando sobre ela. Alguma coisa que eu estudei, possivelmente eu não consegui compreender, mas o Elivando e o Rodrigo, eles conseguiram expressar para mim para que eu pudesse entender. E se eu não tivesse essa comunhão, se eu não tivesse esse diálogo com vocês, possivelmente estaria na minha casa achando que eu sabia de tudo e tá tudo certo, e só eu que sei e pronto. Então entra nessa constância. Interromper só. E tu quer ver uma coisa que você falou interessante que eu pensei aqui, rapidinho? E pior que a gente aprende com a fala do outro. Tem coisas que nem passou, nós estudamos a lição aqui para passar aqui no dia, e você leu a parte talvez da sua e não entendeu, mas no decorrer da fala dele, do diálogo dele, eu consigo achar coisa que eu não tinha visto, né? E tu consegue tirar um comentário dentro do contexto através da fala da outra pessoa. Mas se eu não tivesse ouvido ele, se eu achei que o meu conhecimento, eu conheço mais do que ele, eu não teria, né, aquele conhecimento. Então, sem mais delongas, né, para a gente não prolongar muito, essa mulher ela teve o quê? A palavra-chave da nossa ressemântica, coragem. Quando nós ouvimos essa palavra coragem, o que vem à mente de vocês? Queria saber dos nossos convidados primeiro, depois o Wellington, para depois eu falar. Ação. Ação. Olha, disciplina, eu acho que tem... Qual a pergunta que você fez, perdão? A palavra coragem. Quando você ouve a palavra coragem, o que vem à mente? Cara, coragem é fazer aquilo de uma forma com disciplina. A pessoa tem que ter um pouco de coragem também, né? Porque hoje ter disciplina é difícil, né? Hoje parece que tudo parte do pressuposto para te atrapalhar, você não ter ali foco nas coisas, né? Acho que fé, né? Também cabe aqui, eu acho. Fé. Eu coloquei aqui confiar e me lembrou muito a história de Davi e Golias, que é o contexto muito claro aí de ter uma coragem e a confiança na palavra de Deus, em Deus, porque ele foi com uma pedra só, ele já sabia que ele ia derrubar. Então você tem que ter a coragem, porque você é o menor, o mais fragilizado, e você tem uma confiança, certeza que vai dar certo. E essa mulher a teve também quando ela foi falar com eles ali. Queria que os convidados falassem pra gente de quinta-feira. Pode começar. Não, aqui tá falando a igreja, ela é uma igreja muito organizada, né? A gente sabe disso, né? A igreja adventista é uma igreja organizada, né? As coisas de Deus tem que ter uma certa organização, né? E ela sempre faz pesquisas e tudo, e fizeram uma pesquisa que é uma coisa bastante interessante, que eu gosto bastante de pesquisa, eu gosto de ler pesquisa, porque no meu trabalho eu preciso ter embasamento de dados para poder tomar alguma iniciativa, alguma decisão, né? Já há algum tempo eu uso bastante métrica de pesquisa quando eu vou fazer alguma coisa. E aqui ela fez uma pesquisa com 63 mil adventistas, e aqui descobriu-se entre idades 21 e 35 anos, ou seja, uma idade ali de jovem, né? Uma pessoa jovem, né? 35 anos está jovem ainda. Apesar que eu já passei disso, mas tudo bem. De acordo com os dados coletados da pesquisa diária, apenas 59%, que eu acho que até não é pouco, né? Pelo menos uma vez por dia, ora fora das refeições. 59%. Né? Aí você fala assim, poxa, Rodrigo, 59% assim, quando você olha assim, é bom, não é um número pequeno. Só que dentro de uma organização da qual se fala isso todo dia, que é para orar todo dia, é pouco. Acaba sendo pouco. E aqui eu não estou dizendo, Rodrigo, nossa, como você ora todos os dias, né? Não, a questão não é essa. Porque eu também me incluo nessas 59% dessas pessoas. E são 59% das pessoas que oram só uma vez fora as refeições. Então, é um pouco preocupante. E aí diz o seguinte, que desse público-alvo pesquisado, oravam pelo menos uma vez... Opa, sai aqui. Deixa eu ver se eu saí daqui. Deixa eu ver aqui, perdão que eu saí. Que página que é? 65. 65. Tá aqui, perdão, voltou. Então, aqui 41% liam a Bíblia diariamente. Ou seja, as pessoas... Eu tenho um pouco de dificuldade, eu vou explicar para vocês qual que é a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia.
mas eu não tenho dificuldade de assistir conteúdos da Bíblia. Então eu assisto conteúdo da Bíblia todos os dias. Então eu tenho dificuldade de leitura, de me ater a foco à leitura, mas eu sou muito audiovisual. Então eu lembro que quando eu fui entrar na igreja adventista, sem brincadeira nenhuma, eu devia ter visto mais ou menos uns 1000 vídeos, com facilidade. Então quando eu entrei, eu já sabia muito de profecia, não sabia muito de profecia, sabia aquilo que era usual, normal, básico da profecia, e sabia muito da Bíblia, quando eu entrei na igreja, e sem ter lido a Bíblia. Mas eu gostava muito de audiovisual, eu ficava o dia inteiro ouvindo, trabalhando. Eu tenho essa dificuldade, mas a maioria não tem, isso não é desculpa, né? Porque 41% aqui, liam a Bíblia. Ou seja, essa inconstância, ela pode nos levar a algumas dificuldades, né? Que uma delas é de reconhecer padrões no tempo. Olha só que coisa doida isso, mas é verdade isso. A pessoa que não está ligada àquilo que está ligado a tempo, porque a Bíblia está ligada a tempo e espaço. A Bíblia, ela está no momento profético, que ela própria diz qual o momento que ela está. E ele está dizendo o seguinte, qual é o momento que há de vir. Se você não tiver atemporalmente ligado àquilo, você vai perder isso. E o bonde vai passar, você não vai perceber. Então, por isso que a Bíblia tem que ser lida todos os dias. Ela tem que ser interpretada, pensada, refletida. Exatamente, para você não perder essa constância, que é o que vocês estavam falando aí. E que não pegou a samaritana desapercebida. Eu vou falar uma palavra meio crítica aqui, né? Que eu estou falando dos nossos, né? Não estou falando de outra pessoa, mas do que vive. Mas se a gente for olhar essa pesquisa aqui, é bom, porque somos pecadores. Mas se a gente for olhar pelo olhar espiritual e pelo olhar do verdadeiro adorador, isso é um ponto negativo. É uma vergonha, né? Vamos abrir, né? Isso é uma vergonha. É porque a gente coloca porcentagem. Se a gente for colocar número de pessoas, é muita gente. É muita gente. Considerável que... 59% dá mais da metade da igreja adventista, que hoje é mais ou menos uns 30 milhões, então você pode imaginar, mais ou menos 17, 18 milhões de pessoas. Então a gente tem que pensar que a gente está se tratando de pessoas. Porcentagens é pesquisa, né? Então a gente dá uma porcentagem. Mas se a gente for colocar número de pessoas, se a gente fosse fazer a pesquisa por número de pessoas e colocar variações de pessoas, é muita gente que precisa, né? Que a gente precisa também. A gente se inclui também nessa pesquisa porque nós somos falhos. E então nós somos estamos dentro dessas pessoas, que a gente precisa melhorar essa questão. Então é bem interessante, por conta dessa questão nós temos que pensar. Eu acho que essa parte de quinta-feira ela traz até um apelo para nós mesmos, né? Para a gente dedicar tempo, assim, um tempo bom para Deus, né? Para a gente adore Ele verdadeiramente, porque Ele disse que já chegou, né? Eu fico até, parece que quando eu imagino o tom da voz dele, né? Vem a hora e já chegou, né? Que os verdadeiros adoradores, né? Irão não é uma adorar voz assim, né, Elisman? Olha, vem a hora. Né? É tipo assim, olha, vem a hora, se prepara. Né? Aí ela vem e já chegou. Exatamente. Então, a gente tem que parar de buscar a Deus como verdadeiro adorador superficialmente. Se eu saio 6 horas de casa e o meu dia é longo, acordo 5. Porque você pegar meia hora a menos de sono e você ganhar uma vida eterna é privilégio. E você ganhar 1 hora a mais de sono e perder a vida eterna por não estar adorando a Deus com tempo de qualidade ou como verdadeiro adorador, é prejuízo, né? Então que nós que estamos aqui, e você que está nos assistindo também, que a gente possa ter isso como não uma repreensão, né? Mas como um puxão de orelha de Deus, né? Que a gente possa dedicar tempo de qualidade para Deus, porque somos as pessoas que Deus disse que iriam fazer parte do grupo dos verdadeiros adoradores. Então, é um apelo para nós, para o nosso coração, que a gente possa refletir isso e, igual a samaritana, ter coragem, né? E como o nosso parceiro falou aqui, também ter ação, ter disciplina. Porque quando se tem coragem, mas não tem ação, não tem disciplina, às vezes a gente perde a coragem, né? É igual, eu fico imaginando, é igual quando você está bravo. Não, mas isso não é preciso ter coragem quando está bravo. Dá vontade de falar um monte, né?
Mas se você não tiver essa ação, vai passando, depois você vai se arrepender. Não vou falar nada que eu vou machucar a pessoa. Mas se você tiver ação de imediato, você machuca a pessoa. Se a mulher diz, não, eu me encontrei com Jesus aqui, mas eu não vou ter ação de levar a pessoa. Eu vou para casa, meio-dia, eu estou com sede. E eu, mais tarde, quando esfriar o sol, de tardinha, eu falo para o povo, talvez ela perdesse a coragem. Então, a gente tem que, se tocou o nosso coração, é coragem e ação. Algo mais de quinta-feira? Acho que a gente pode dar sequência aqui para sexta-feira. Vou dar uma pincelada rápida, porque o nosso tempo já está um pouco adiantado. Aqui, na verdade, né, a sexta-feira ela vem com o título da própria lição. Então, tudo aquilo que a gente já mencionou, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, é meio que um repeteco para ficar mais firme na cabeça. Mas Cristo, ele veio ali também para Samaritana, porque os samaritanos ali, de forma assim, acredito que geral, eles tinham uma crença em costumes, coisas culturais, ritos, que eles estavam muito firmes e crendo que aquilo ali era verdade. Então, também Cristo veio para tirar, arrancar, né? Eu colocaria ali para mostrar que esses ritos, esses costumes, a cultura que eles acabaram criando era de maneira equivocada, não era a certa conforme as próprias escrituras diziam, as orientações que os antepassados seguiam antigamente. Então Cristo, ele veio ali para bater-lhe o martelo, ó, isso aqui que vocês estão fazendo, tá errado. Eu sou o Messias, eu tô dizendo que a verdade não é essa que vocês tanto acreditam, tanto que vocês pregam, não é essa. Os verdadeiros adoradores, aqueles que têm o Espírito em Deus, esses são os meus filhos, que creem, né? Eu estou bem parafraseando aqui, mas é basicamente o contexto que a gente já explicou, o contexto aqui de sexta também, que aqueles que creem verdadeiramente em Deus são os verdadeiros adoradores, aqueles que vão no seu trabalho, e igual diversas vezes eu já escutei alguém comentando, até em pregação, tá lá no seu trabalho, às vezes a pessoa não sabe que ela é cristã, né, é religiosa, acontece alguma coisa ali, digamos, sobrenatural, a pessoa chega e, eu posso orar por você? É uma pessoa que às vezes nunca imaginou que seria que a outra pessoa iria perguntar isso para ela, chega, pergunta se pode orar, ora, e essa pessoa fala para você que, nossa, eu nem imaginava que você era da igreja e que você orava, tinha esses costumes, mas obrigado por ter tido esse cuidado, essa empatia comigo, foi muito bom. Às vezes é uma pessoa que está afastada de Deus, uma pessoa que queria uma palavra ali de conforto, e você estava ali no ambiente propício para isso. Você orou pela pessoa, você colocou, talvez você foi a única luz da vida da pessoa falando de Deus. Então, os contatos com pessoas que eu vou ter, não vai ser os mesmos contatos que o Elivando vai ter. Então, os momentos que a gente tem que ser esses verdadeiros adoradores. A gente tem que transmitir, né, essa essência de que talvez as outras pessoas olhando para a gente, aquele ali é crente. É uma fala um pouco pejorativa, mas que não é ruim. É ruim você crer em Deus, você ter essa crença em Deus, conforme ali os seus costumes, se não estiverem equivocados, não é ruim. Que bom que eu sou crente, então, para outras pessoas, não tem nenhum problema. Mas é o detalhe que é um ponto de atenção que a gente
também tem que ter. Se as outras pessoas falam que a gente é crente, então a gente também tem que ter princípios e condutas de crente. Não que só visualmente, nossa, o Hélito é da igreja. Aí o Hélito vai lá e faz alguma coisa errada e mancha o nome, o nome da igreja e também ali mancha, de certa forma, Deus, envergonha Deus. Então a gente também tem que ter esse cuidado dos verdadeiros adoradores. Queria que cada um aqui falasse alguma coisa rapidinho, o que achou da lição de forma geral, para a gente já dar o encerramento nosso aqui. Pode ficar à vontade, os nossos convidados. Não, eu tá tudo tranquilo. É tudo bem explicado. A gente percebeu. O jeito dele é muito tranquilo. Bom, eu só queria fazer um adendo do que você falou e finalizar aqui da minha parte. É que realmente, né, a palavra crente, ela tem uma faca de dois gumes, né? A pessoa pode olhar para você e falar assim, olha, aquele é um crente de verdade. Porque a palavra crente, ela não está relacionada no mundo. Pode ser que entre nós adventistas, entre os evangélicos e nós adventistas, que eu faça essa distinção, tá, gente? Não que nós não pregamos evangelho, nós somos evangelistas. Nós somos evangélicos no que se trata a pregação, mas não evangélico do que se trata a outras religiões. Isso nós não somos, mas enfim. Isso é uma discussão que pode ficar aqui 2 horas. Mas quando a gente fala crente, quando a pessoa fala crente para o mundo, é pejorativo. Uhum. Porque, infelizmente, a maioria dos que se dizem crente cristão, infelizmente fazem muita burrada por aí. Mas não é pouca não, gente, mas é muita mesmo. E, infelizmente, e nós também fazemos, né? Não estou dizendo isso, mas assim, tem aquela coisa de, você olha para uma pessoa, você fala assim, eu olho para o Eliton e eu faço uma média na minha mente. A minha própria mente já faz isso. Ela mesmo calcula uma média. Esse cara é legal. Aí eu falo assim, esse cara é emburrado. Ou esse cara é sorridente. Ou esse cara é barbudo. Se eu não tenho nada, se eu não conheço ele, eu falo, esse cara é barbudo, né? Então a própria mente já cria do que ele mostra ali. Então, agora, se a pessoa chega e fala assim, poxa, aquele cara ali parece ser um cristão. Mesmo para aqueles que são de fora, é uma coisa boa, uma coisa positiva. Uhum. Então, infelizmente, a palavra crente tem essa conotação, né? Mas agora, voltando aqui, só para finalizar, eu acho que essa lição é uma lição muito boa. A lição dos jovens, ela é muito boa, muito boa. Eu acho que ela só perde para os dos adolescentes, de verdade. Eu fui professor dos adolescentes muitos anos, vocês sabem disso. E a lição dos adolescentes é maravilhosa, mas se chega muito perto. A mais completa é a dos adolescentes. Não sei porquê, a igreja tem um corpo, uma equipe muito boa. Mas são sempre textos de contexto e tema muito bons, então o dia que vocês quiserem, se você quiser fazer um podcast, um negócio só de profecia, pode me chamar, tá? Que eu adoro. Se quiser fazer, legal. Pode chamar, eu venho. E se quiser chamar mais vezes, eu fico aqui à vontade. Fico, na verdade, grato. Correria do dia a dia, a gente às vezes, né, não dá espaço para essas coisas, né? Mas a gente precisa dar. E agradecer vocês. Sim. Só quero deixar aqui a minha contribuição final, que é para que a gente possa fazer tentar, né, chegar ao máximo aí de ser um adorador fiel. Nós temos que nascer do Espírito Divino. E esse nascer do Espírito Divino requer que a gente, às vezes, nos batizamos. Na verdade, o batismo ele é uma renovação. Quando nós batizamos, nós aceitamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo como os condutores da nossa vida. Nós renunciamos o nosso eu e nós colocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo para nos guiar. E isso faz uma demonstração clara, que nós temos várias perguntas que tem na hora que você vai aceitar esse batismo. E uma delas é se você ama a Deus. Então você ama a Deus de verdade? Você responde que sim. E esse amor de verdade, ele requer que você tenha esse batismo, que é uma purificação. Isso quer dizer que nós não iremos pecar? Errado, nós continuaremos pecando porque faz parte da nossa carne, na nossa criação por conta do pecado já originado desde o Jardim do Éden. Só que nós precisamos disso. E aí vem a questão dos ensinos, dos estudos. Se você tem problema de estudar, de ler,
faça igual o Rodrigo. Ouça áudios, tem mais de milhões de áudios e no YouTube hoje com tanta facilidade, tem Spotify, aí, né? Eu fiz até propaganda para o Spotify. O Spotify, ou tem outras também, empresas aí de streamings que você consegue ouvir, tem muitos filmes bons também, cristão, que nos fazem remeter aí a alguns costumes que às vezes a gente é falha e as pessoas estão se expressando bem em alguns filmes. Eu até assisti um muito interessante, mas não vou comentar aqui, mas é tipo de uma pessoa que ela é muito influencer nas redes sociais, ela perde tudo, conhece uma outra pessoa, essa outra pessoa mostra um outro mundo para ela e ela começa, em vez de ser uma influencer própria para a vida dela, ela começa a ser uma influencer na vida de outras pessoas e ela começa a cuidar dessas outras pessoas, então fez uma mudança de vida ali através. Falei meio rápido, mas tem esse filme, eu achei muito interessante, achei sem querer e comecei a assistir e gostei bastante. Então basicamente é isso, a gente precisa nascer de novo. E o nosso nascer de novo requer que a gente tenha o Espírito nos ajudando, que é o Espírito Santo, que Ele nos conduz, que Ele nos ensina e Ele nos instrui a falar coisas que nós estudamos, que nós lembramos aqui. Tanto que, igual o Elivandro falou, às vezes a gente não entendeu, mas outra pessoa falou, o Espírito Santo vai lá e coloca na sua cabeça, fala assim que vai dar certinho. Aí você reproduz aquilo que o Espírito Santo está conduzindo à sua mente, que você deixou ele fazer. Então é basicamente um contexto aí. Queria pedir para o Elivandro fazer a nossa oração final. Vamos orar. Querido Deus, pela fé, Pai, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Entendemos que precisamos ser verdadeiros adoradores, Pai. E pela fé também cremos que somos, Pai. Mas se porventura não estamos sendo, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, Pai. Porque são esses que o Senhor espera que sejamos, Pai. Nos abençoe, nos ilumine, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Abençoe também nossos irmãos que estão nos assistindo também nesse momento. Abençoe nossos amigos também, Pai. E que um dia, Pai, nós todos iremos estar na Tua presença, Pai, como 100% verdadeiro adorador, Pai. Que essa chama preencha o nosso coração e que nós possamos a cada dia pedir também, Pai, o batismo do Espírito Santo, porque foi Ele que o Senhor deixou aqui em seu lugar, Pai, para nos ensinar, para nos motivar e para nos encaminhar a Ti através da adoração, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos concedidas em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus amado. São as bênçãos que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou aí até o final. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir aí, que ajuda bastante o nosso canal. Compartilha também. Vamos espalhar aí a mensagem de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho um convite especial para você para a nossa próxima lição, lição 8. A vida de Jesus no altar. 1. Então, vai ter o 2. Então, fica no 1, que depois a gente também faz o 2 juntamente aqui com você. Até mais. Tchau.